Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre um novo negócio que está pintando com um atacante, algo bem importante. Vamos tratar também de uma situação que preocupa, um incômodo dos jovens jogadores com uma situação em específico. E Nardoni, ele pode ser o novo Ramiro? Foi apresentado na tarde desta sexta-feira no auditório da Arena e detalhou as suas características. Ele pode ser um jogador para mudar a maneira do Grêmio jogar. Não pela parte individual, mas por tudo aquilo que o Luiz Castro pode mudar a partir da entrada desta peça na equipe. A gente fala sobre tudo isso em nome de Empório da Família, Hora do Pastel e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, o like é importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, te inscreve e me ajuda a chegar na marca dos 80 mil inscritos, também ativa as notificações para tu sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio e, claro, vai deixando a tua opinião aqui nos comentários sobre todos os temas. A Hora do Pastel é a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo e não para de crescer, abrir novas lojas em novos lugares, acabou de abrir uma em Torres, abriu também em São Paulo, procura mais próxima de ti, é bom demais, pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista, vários combos, diferentes opções de pastéis, salgados e doces, diferentes tamanhos também, Hora do Pastel, e o cupom Grenal 10, por ter visto aqui no canal, te dá 10% de desconto, Hora do Pastel. Vamos lá, primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui é a situação do Nardoni. O Nardoni disse na entrevista que será um jogador muito mais... que é um jogador muito mais ofensivo do que defensivo. Mas é óbvio que vai ajudar também nas questões defensivas. Um meio-campo precisa ajudar com tudo isso. Aliás, os atacantes de beirada têm necessidade de voltar para marcar, quem dirá os meio-campistas, né? Até o atacante, o centroavante precisa marcar a saída de bola nesse jogo cada vez mais intenso, cada vez mais rápido, cada vez mais equilibrado. Todo mundo tem que contribuir coletivamente, senão o prejuízo é muito grande. E o Nardoni é esse cara que pega, que ocupa os espaços, que luta. Ele é bem diferente da maioria dos jogadores que o Grêmio tem, ainda mais deste setor. No vídeo anterior aqui do canal, eu falei muito sobre uma questão que talvez muitos não tenham se dado conta ainda, e a gente fica falando sobre a possibilidade de problemas físicos no Grêmio, quando na verdade nós temos vários jogadores com características mais lentas. Noriega, Arthur, os laterais têm dificuldades físicas, o Wagner Leonardo é um zagueiro lento, enfim, o Edenilson, o Cristaldo, o William, é muita gente lenta ou no mínimo cadenciada. E isso atrapalha, isso passa uma visão de que o Grêmio não corre. E claro que a desorganização desse time que ainda não deu liga com o Luiz Castro faz também a equipe correr errado e quem corre errado parece que não corre. Então é um amontoado de situações e o Grêmio precisa corrigir e uma das situações para corrigir é colocar jogadores no time que sejam diferentes. Perdão. E o Nardoni, justamente, é um jogador diferente. E aí me veio à cabeça aquele Grêmio de 2016, 2017, que tinha o Ramiro como um cara que, de certa forma, equilibrava esse setor do meio-campo. Por quê? O Grêmio tinha um primeiro volante de pegada. Não era um primeiro volante parado, não. Que era o Jailson. Era um volante que saía muito. O Jailson, hora ou outra, estava marcando a saída de bola do adversário. Quando jogava o Michel, bom, já era um primeiro volante mais posicionado. Eu diria que o Michel, guardadas todas as devidas proporções, e não estou dizendo que são iguais, mas tentando chegar assim perto em características, jogador com jogador, o Michel seria um pouquinho mais o Noriega e o Jailson seria um pouquinho mais o Vilha Sante. Eu não estou dizendo que o Vilha Sante e o Jailson são iguais, nem que o Michel e o Noriega são iguais, tá? Eles têm diferenças entre eles. Mas estou dizendo que é o que parece mais, assim, se aproxima mais. E o Nardoni talvez possa ser o Ramiro, que é o motorzinho do meio-campo, para que o segundo volante não se sobrecarregue, porque o segundo volante da época era Maicon e Arthur, e agora é o Arthur. Ou seja, não é um volante que vai ficar pegando no meio-campo, marcando, ocupando espaço, correndo atrás do adversário. É um meio-campo, um camisa 8, que joga prioritariamente, joga e faz o time jogar. Então é importante que o Grêmio povoe esse meio campo.
Só que muitos estavam falando, nós chegamos a comentar aqui, dentro de algumas informações dos bastidores, que o Luiz Castro, pela ideia dele, essa é uma ideia histórica de jogo dele, poderia colocar esse primeiro volante, seja o Noriega ou depois o Vilhaçante quando recuperado, mais o Arthur, mais o Nardoni. E aí ter o TT, ter o Amuso e na frente o Carlos Vinícius. Mas dentro desse processo de tentativa de encontro do time ideal do Grêmio, será que não seria melhor ele abrir mão de uma das convicções da vida dele, que é jogar com 2 pontas? O Grêmio precisa povoar esse meio-campo. É lindo jogar com 2 pontas se tu tem um timaço na tua mão. O Flamengo... Nem o Flamengo joga com 2 pontas, tá? Cara, quem é que joga com 2 pontas? O Palmeiras não joga com 2 pontas. Para tu jogar com 2 pontas, tu tem que ter 2 pontas craques. 2 caras que vão resolver. Sei lá, pega lá o Bayern de Munique histórico, do Robben e do Ribéry. Eram 2 pontas que, por favor, né, tu fazia uma sustentação no meio que equilibrava com isso. Agora, o TT não tá resolvendo jogo nenhum, gente. E pior, o TT não volta para marcar. Eu não sei se não é o caso do TT esperar um pouquinho, ó. Vai ser um jogador importante entrando no segundo tempo, vai ajudar. Porque não, o Grêmio investiu, aí tem que ser titular a qualquer preço. Eu não penso dessa forma. Se não tá bem, vai pro banco. Será que o melhor não seria nesse momento Noriega, Arthur, Nardoni, William, Amuso e Carlos Vinícius? Eu acho que essa seria uma boa tentativa que o Grêmio deveria fazer. É uma ideia que eu deixo aqui. Olha só. O Caliel Dornelles trouxe uma informação que até certo ponto é significativamente preocupante hoje nas atualidades esportivas da Rádio Bandeirantes. Que os jovens estão incomodados. Eu já havia antecipado para vocês, o Caliel também recebeu essa informação e trouxe hoje lá, né? Eu já havia dito para vocês, acho que no vídeo de ontem pela manhã, que o Luiz Castro não perdeu o vestiário. Conversei com uma pessoa do Grêmio na madrugada, ainda depois da derrota para o São Paulo, e essa pessoa me disse assim, não, ele não perdeu o vestiário. É claro que alguns jogadores, as lideranças que conversam muito com ele, não concordam com exatamente tudo, trocam ideias, fazem algumas sugestões, muitas o Luiz Castro escuta, etc. Então, nesse sentido, não há preocupação. Mas o Caliel traz um outro fator, que os jovens estão incomodados com a perda de espaço. Os jovens começaram tendo muito espaço essa temporada, né? O Thiaguinho como titular, principalmente o Thiaguinho, né? Mas o Roger também ali, porque foi uma primeira rodada. O TT ainda não estava 100%, enfim, o enamorado também não. E aí, dentro desse processo, eles foram perdendo um pouquinho mais de espaço e eles estão incomodados. Cara, eu acho o seguinte, ó, os jovens precisam também segurar um pouquinho a bola. Eu não vou nem tanto ao céu, nem tanto à terra em relação a isso. Os jovens merecem oportunidades. Eu super defendo aqui que os jovens joguem, né, que eles recebam chances, que o clube tenha paciência, que o clube insista, que a torcida tenha paciência também, isso é muito importante no processo, mas tudo com equilíbrio. Também não é colocar por colocar, porque senão o jovem se queima. O mesmo que pede oportunidade é o que diz que o jovem não joga nada e que tem que ir embora. Então, calma. O Grêmio, me parece que fez um movimento interessante em ter colocado esses jovens já no profissional, vários que não estavam no profissional no ano passado. Contratou um treinador que historicamente sabe trabalhar com os jovens. Então eu acho que os jovens eles estão exagerando um pouquinho, tá? Eu acho que alguma situação específica ou outra, o Luiz Castro sim possa ter errado. Teve jogo que ele não colocou o Thiaguinho no banco, achei que foi um erro, né? Eu acho que sim. Teve jogo que o Roger estava no banco e o Aravena... Aliás, que o Roger não estava no banco e o Aravena estava, né? O Roger nem relacionado foi. Então, é claro que existem alguns erros do Luiz Castro. Agora, a ponto de ter um incômodo geral entre os jovens, como trouxe o Caliel, eu acho que é exagero desses jovens, tá? Calma aí um pouquinho para não gerar uma crise a mais, né? Já existem as preocupações reais das dificuldades desse início de temporada. Se a gente for ampliar isso, vai ficar ainda pior. Eu acho que não é o caso. Um novo negócio que está pintando, tá? O Shakhtar está novamente interessado e querendo a contratação do Gabriel Mack. O Shakhtar já havia tentado, já havia feito uma proposta, que inclusive foi aceita pela diretoria anterior do Grêmio, uma investida muito bem construída, que o presidente Alberto Guerra aceitou e o jogador não topou, e por isso, na oportunidade, ele não saiu.
Só que agora o Shakhtar está voltando à carga, ainda não com uma proposta concreta de papel timbrado, mas entrou em contato e disse: queremos o MEC e vamos fazer uma nova proposta. Então está surgindo uma nova negociação para o Gabriel MEC, uma proposta certamente superior, não só ao Grêmio, mas principalmente ao atleta, para tentar convencer ele e o seu staff, mas eu não sei se ele vai aceitar. Agora, a ideia do Grêmio é valorizar os seus jovens e, chegando uma boa proposta, o Grêmio precisa fazer dinheiro. E o Grêmio sabe que quanto mais cedo vender, mais o jogador vale. Então, se ficar esperando muito para vender o Gabriel MEC, ele vai perder valor de mercado. E hoje ele está no fim da fila na hierarquia dos pontas do Grêmio. Então, o Grêmio pretende vender bem o Gabriel MEC. Tá surgindo mais uma possibilidade com o Shakhtar. Talvez saia negócio. Beleza? Esse conteúdo também tem a força de Empório da Família, que trabalha com linha completa de pizzas da Nono Ludovico. Excelência em pizzas, é linha completa de congelados, qualidade é para quem gosta de sabor, é para quem gosta de comer bem. Em Porto Alegre, o telefone está na tela, o endereço também, Empório da Família. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.